Eu acredito que o design de interiores, da forma como a gente conhece hoje, ele está morrendo. E nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre essa minha visão. Eu acredito que sim, a estética, a parte de reforma, decoração, com certeza vai continuar existindo. O que acontece é que existe um movimento silencioso e gigantesco que a maioria dos designers de interiores e até arquitetos ignoram completamente. E ele está acontecendo agora no mercado imobiliário. E assim, eu não acredito como os arquitetos e designers de interiores, eles não estão inseridos dentro do mercado imobiliário, pensando no desenvolvimento da cidade, pensando no desenvolvimento desses novos empreendimentos que estão sendo lançados e também na parte de comercialização dos imóveis usados. E eu acredito cada vez mais que essa vai se tornar uma grande realidade, onde os imóveis eles já são vendidos já prontos, já reformados, já mobiliados, já decorados. Isso faz com que o design de interiores ele tenha muito menos clientes para atender, já que esses imóveis eles já são feitos, já são preparados antes. E o que que acontece? O design de interiores, ele tem uma visão da faculdade que é projetar o imóvel dos sonhos para aquele cliente específico que comprou o apartamento e que tem um sonho, um desejo de tudo personalizado do jeitinho dele. Mas se eu te disser que este cliente está diminuindo cada vez mais, e eu já estou nesse mercado há mais de 10 anos e eu posso te garantir que os clientes, na hora de vender os imóveis, já estão preparando eles. A grande maioria de pessoas que se investem no mercado imobiliário já também está reformando e já está decorando, já está entregando muitos imóveis até de porteira fechada. E o que que acontece? O design de interiores acaba tendo menos clientes para atender e ele não está vendo esse nicho que está surgindo. Por quê? O trabalho que a gente desenvolve, eu como especialista em home staging, é muito diferente do trabalho que um design de interiores faz. Apesar da gente ter uma parte voltada para estética, escolha de mobiliários, peças decorativas, mas precisa ter uma visão estratégica do negócio. E grande parte dos designers de interiores não tem essa visão estratégica do mercado imobiliário. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para dizer que eu acredito sim que o design de interiores, da forma como a gente conhece ele hoje, ele está morrendo. Ele está diminuindo. E aí a gente precisa abrir a mente para novos negócios, para novas oportunidades. E é isso que o Homestaging faz, e é isso que eu trago aqui dentro das minhas redes sociais, que eu compartilho um pouquinho aí com vocês. Então, a gente sabe que todas as pessoas compram pela emoção e usam a razão para justificar. E está nítido cada vez mais dentro do mercado imobiliário que quem investe nessa preparação, nessa produção, em todos esses detalhes de forma estratégica, desde o começo, tem muito mais resultados. Eu mesmo fiz uma pesquisa que você encontra alguns trechos aqui no canal do YouTube, mostrando os dados que a gente tem ao aplicar as técnicas de forma estratégica. Hoje, no mercado imobiliário, o imóvel, de acordo com a Associação, né, das Incorporadoras, imóvel demora, em média, em torno de 1 ano e 6 meses para vender. Utilizando as estratégias de homestaging, que é essa técnica onde a gente prepara o imóvel para que ele seja vendido ou alugado de forma estratégica, isso cai para 3, às vezes 4 meses. Então, a gente tem inúmeros cases de sucesso dentro disso. E eu quero trazer aqui para vocês a forma como eu, Chay, desenvolvo os meus projetos, como é que eu penso, quais são as principais etapas falando da área de imóveis para serem comercializados, imóveis para venda, para locação, locação de temporada. Então, o primeiro passo é uma análise de concorrentes. Eu não consigo definir o meu projeto se eu analiso bem os concorrentes.
E aí, dentro do design de interiores, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a lidar com sonhos e desejos dos clientes finais, daquela pessoa que vai morar no imóvel, mas fazer uma análise de concorrência mercadológica voltada para o setor imobiliário, isso não se aprende. Então, a gente precisa entender como é que é os imóveis que estão concorrendo com este imóvel que eu estou trabalhando, quais são os diferenciais, os pontos fortes, os pontos a melhorar até em relação a preço. Por quê? Eu preciso entender de o que a gente fala, né, de VGV, valor geral de vendas, o quanto aquele imóvel pode ser vendido, qual é o potencial daquele imóvel para eu saber o quanto que eu vou investir. Muitas vezes numa reforma, muitas vezes em melhorias ali naquele imóvel. Se eu não tenho uma noção média do valor de venda daquela região, eu também não consigo orientar bem esse cliente do que ele precisa fazer. O segundo passo é a parte de briefing de estilo. Então, eu vou olhar para o imóvel, eu vou entender qual é o estilo daquele imóvel de acordo com o público-alvo da região que eu quero atingir e vou desenvolver todo um conceito para aquele imóvel. Aí, com esses dois pontos principais, né, iniciais, feitos, eu parto para as especificações, muitas vezes, de reforma, de reparos que precisam ser feitos. Aqui, a gente pode até ter, às vezes, um arquiteto, um engenheiro, um designer de interiores tocando parte dessa obra. Aí eu entro na parte do home staging, que é essa preparação, onde eu levo a parte de mobília, peças decorativas, tudo com uma visão estratégica, para que as pessoas consigam visualizar aquele imóvel, consigo se imaginar morando ali dentro. E aí vem o outro ponto que a gente também não aprende na faculdade, que é a parte de fotografias e vídeos estratégicos focados na venda desse imóvel. Então, quais melhores ângulos? Como é que a gente vai fazer essa foto? Então, quando eu já penso no homestaging, antes eu penso da foto. Eu vou colocar este elemento porque na foto vai sair dessa forma. Então, tudo isso é uma estratégia que precisa ser estudada. Eu tenho a parte de marketing de vendas daquele imóvel que a gente está trabalhando, com a narrativa que a gente vai criar. Dentro do meu blog, eu trago alguns exemplos ali que vocês podem acompanhar, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente faz ali, desenvolve toda uma narrativa para aquele imóvel e também, em muitos dos casos, a gente faz um monitoramento ali com o cliente dos resultados que você está tendo, número de visitas, uma orientação prática de como potencializar aquela venda nos portais, uma orientação em relação às fotografias, os corretores, desenvolver talvez um open house, convidar outros parceiros e corretores ali para conhecer o imóvel, para ajudar na venda. Então, tem toda uma parte estratégica, e o que eu estou trazendo aqui é que a parte de decoração imobiliária e a parte de imóveis é uma pequena parte de um conjunto de outros elementos que a gente precisa ter para que a gente consiga ter realmente bons resultados aqui, de venda, de locação. E eu tenho muitas pessoas que veem alguns vídeos meus, tentam fazer sozinhos através dos vídeos, porque a gente traz bastante informação, né, por aqui, mas muitas vezes para no caminho, porque não consegue ter toda a visão de todo esse desenvolvimento, esse planejamento, colocar tudo em planilhas. E às vezes a pessoa começa sem ter este planejamento, essa visão geral e para no começo. E aí a casa fica de novo com aquele, né, meio inacabada, não tá nem faltando coisas, assim, totalmente faltando, né? Mas também não tem tudo que todos os elementos que a gente precisa. Então, a conclusão que eu chego aqui é que o profissional de design de interiores, se ele quiser continuar ampliando ali os seus clientes, desenvolvendo um trabalho, crescendo cada vez mais, um dos nichos muito interessantes para ele investir é na área de homestaging, de preparar imóveis para acelerar a venda e locação de forma estratégica. E é isso que eu ensino dentro da minha mentoria profissional e também através das consultorias que a gente desenvolve por aqui. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se quiser saber mais detalhes,
siga aqui a gente no canal e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aí os links para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.